A quarta dimensão, onde o invisível ganha forma. Vivemos em um mundo tridimensional, onde tudo é definido por altura, largura e profundidade. Essa é a realidade visível, a realidade física, a realidade sensorial. Mas se eu te dissesse que existe mais, que é um plano invisível onde as promessas de Deus já estão prontas, aguardando pela fé para se manifestarem. Essa é a quarta dimensão, uma realidade espiritual superior, acessível não pelos olhos, mas pelo Espírito. O que é a quarta dimensão? Do ponto de vista científico, a quarta dimensão é normalmente identificada como o tempo, uma linha contínua onde os eventos acontecem. Para a física moderna, especialmente na teoria da relatividade de Einstein, tempo e espaço se fundem no que chamam de espaço-tempo, um tecido invisível que sustenta o universo. Mas há algo mais profundo que isso. A quarta dimensão espiritual não é apenas uma coordenada do universo físico. Ela é um ambiente onde Deus age antes que o homem veja. A Bíblia é cheia de exemplos de homens que acessaram realidades que os olhos humanos não viam. Eles tocaram promessas, ouviram instruções, viram o futuro, tudo antes que acontecesse. Eles estavam, de certa forma, andando numa dimensão além da física. A Bíblia é a quarta dimensão. As Escrituras nunca usam o termo quarta dimensão, mas ela revela claramente que há camadas de realidade espiritual que estão além da percepção comum. Vamos ver alguns exemplos. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse versículo é a chave para entender o acesso à quarta dimensão. O que se vê nasceu do que não se vê. A dimensão invisível espiritual é onde tudo começa. Deus fala e a realidade física obedece. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. João foi arrebatado e levado a um ambiente onde o tempo e o espaço já estavam organizados pelos planos eternos de Deus. Ele entrou numa dimensão onde o futuro já existia. Isso é a quarta dimensão espiritual, o ambiente onde o termo governa o tempo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se é um terceiro céu, existe também o primeiro e o segundo. E isso nos mostra que o reino espiritual tem camadas, níveis, dimensões. A Bíblia não fala por acaso. Ela deixa pistas da estrutura espiritual do universo. A quarta dimensão pode ser compreendida como um espaço intermediário, onde se acessa o mundo espiritual enquanto ainda se está na carne. Como acessar a quarta dimensão? Esse é o ponto mais importante. A quarta dimensão não era para ser compreendida apenas intelectualmente, ela é para ser vivida espiritualmente. Pela fé. A fé é a chave mestra do mundo espiritual. Quando você crê, mesmo sem ver, você entra num lugar onde as promessas já são reais. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na quarta dimensão, as coisas já estão feitas. A fé não cria. A fé acessa o que já foi criado por Deus. Pela oração e intimidade com Deus. A oração é a porta. Quando Daniel orou por 21 dias, que está em Daniel capítulo 10, o anjo disse que a resposta foi liberada no primeiro dia. Mas houve batalhas espirituais nos céus. A resposta já existia, mas ele precisou manter-se orando até acessar a dimensão onde a resposta estava presa.
pela palavra profética. A palavra profética é a manifestação da quarta dimensão no tempo presente. Profetas muitas vezes falam de coisas que ainda não aconteceram como se já tivesse ocorrido, porque eles estão conectados a essa dimensão onde o tempo não limita a Deus. A quarta dimensão é um lugar ou um estado? Muitos perguntam, essa dimensão é um lugar real ou apenas um estado de consciência? A resposta é ambos. É um lugar real no espírito, onde o invisível se organiza antes de se tornar visível. Mas é também um estado de consciência espiritual, onde a pessoa começa a perceber o que outros não percebem. Ela sente o movimento do espírito, discerne o invisível, caminha pela fé e não por vista. Jesus é a quarta dimensão. Jesus operava constantemente nessa dimensão. Ele viu o que o Pai estava fazendo e agia de acordo. Em João capítulo 15, versículo 19, está escrito: na verdade, eu digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Jesus vivia na dimensão do Espírito, por isso podia andar sobre as águas, multiplicar pães, chamar Lázaro de volta e enxergar o coração das pessoas. Ele era o maior exemplo de alguém que manifestava o invisível na terra. Por que isso é importante hoje? Porque há processos que já foram liberados sobre você, mas que estão presas no invisível, esperando fé, constância e intimidade com Deus para se manifestarem. Muitos vivem limitados à terceira dimensão, sem perceber que o mundo real está naquilo que os olhos não veem. Estamos em uma geração que precisa aprender a se mover no Espírito, a viver em intimidade e discernir os tempos, orar com fervor e declarar com autoridade. Só assim seremos capazes de manifestar no reino de Deus na terra, trazendo à existência o que já está pronto no céu. Viver além do invisível. A quarta dimensão é o espaço entre o invisível e o visível. É o terreno onde fé e revelação se encontram. É onde os sonhos de Deus estão aguardando os filhos que ousam crer. Não é misticismo, não é ficção, é Bíblia viva. O tempo de subir mais alto, de mergulhar mais fundo, de sair da superfície. Você foi chamado para viver nessa dimensão.